Bom dia, torcedor santista. A temporada ainda nem terminou e a gente já tem novidade das possíveis saídas e chegadas do Peixe. Os nomes mais ventilados no momento são do jogador Alfredo Morelos, que já é do Santos e está emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia, e o outro é o Gabriel, ex-menino da Vila, que recusou vir para o Santos no começo do ano, foi para o Cruzeiro, mas lá tem sido ofuscado pela ótima fase do Caio Jorge, que também é um ex-menino da Vila. Antes de começarmos, peço o apoio de vocês, se inscrevam no canal, deem o like, isso ajuda demais no crescimento do canal, que tem tido os bons números aí de visualizações, mas ainda falta um pouquinho aí do apoio de vocês para que ele decole. Vamos começar com o Alfredo Morelos. Então, o jogador ele tem 29 anos, chegou no Santos em 2023, só que no começo ele já se lesionou naquele jogo contra o Palmeiras, que o Santos teve aquela vitória lá histórica, e acabou desfalcando o time para o restante da temporada, aquela que o Santos acabou sendo rebaixado. No Campeonato Paulista de 2024, depois daquela reformulação do time, ele sofreu bastante críticas pelo excesso de peso, não jogou bem e no início e também com o início ruim na Série B, ele acabou sendo emprestado para o Atlético Nacional e está lá até hoje. Então, para manter o jogador lá, o Santos acaba pagando uma parte do salário do atleta. O time colombiano gostaria de manter ele lá, porque ele tem bom desempenho. Vou até falar um pouquinho dos números aqui para você, mas o time colombiano não tem dinheiro para pagar, nem para compra, né, e nem para o salário total do jogador. O Santos, ele tem um contrato com o jogador até o final de 2026, mas não aceita estender o tempo de empréstimo. Pelo que foi apurado pelo canal Eu Vim de Santos, o valor inicialmente pedido pelo Santos é de 5 milhões de dólares, mas o Atlético Nacional já disse que não tem esse valor e parece que vão oferecer 2 milhões de dólares. O Santos acha pouco, mas também tem a questão do salário, né? Dado que o salário do jogador é estimado em 900 mil reais por mês, no ano isso dá quase 11 milhões de reais, que é equivalente a mais 2 milhões de dólares, né? Para o Santos, acredito que seria uma boa ter 2 milhões de dólares agora na mão e já se livrar aí de um salário mensal de equivalente a 2 milhões de dólares. Ajudaria bastante na situação atual do time. Bom, então vamos para os números. Então, o Morelos, ele teve um total de 54 partidas, sendo 44 dessas partidas ele foi titular, ou seja, 81% dos jogos como titular. Ele tem uma média de tempo em campo de 69 minutos. Ele fez 18 gols, 11 assistências, que dá uma média de meio gol por partida. Ele jogou a Libertadores esse ano, participou de 8 jogos, 5 como titular, fazendo 2 gols. Lembrando que o campeonato colombiano, né, que é onde ele se destaca, é um campeonato mais fraco do que o brasileiro. Então, por mais que ele tenha ido bem, marcou 16 gols, 11 assistências, que dá uma média de participação em gols de 0,6 gols por partida, o Santos acredita que jogando em um campeonato com um nível mais alto, ele não conseguiria manter essa performance que ele teve. Já o Gabigol estreou com a camisa do Santos em maio de 2023, justamente no jogo de despedida do Neymar, que estava de malas prontas para ir para o Barcelona. O Gabigol teve uma ótima passagem pelo Santos, até que foi adquirido pelo Inter de Milão. No Inter não conseguiu se firmar, foi emprestado para o Benfica, onde também não conseguiu jogar, e retornou para o Santos em 2018. No Peixe ele teve um ótimo desempenho e a sua boa fase chamou a atenção do Flamengo, que contratou ele em 2019. No Flamengo ele tem a sua melhor fase. Foi campeão de tudo, foi destaque em muitas temporadas. Porém, em 2023 e 2024, já vinha caindo de rendimento. E no final de 2024, quando acabou o contrato, o Flamengo não quis renovar e ele foi parar no Cruzeiro. Não sem antes encher a torcida do Santos de expectativas. Foi aquela novela de vou pro Cruzeiro, vou pro Santos, família dele vem para Santos e não sei o quê. E no final ele foi pro Cruzeiro. Baita sacanagem. Lá ele não conseguiu se firmar como titular, principalmente porque o Caio Jorge teve uma ótima fase, ofuscou muito o Gabigol, e com isso, agora ele quer voltar pro Santos, né? Principalmente para jogar junto com o Neymar, que é o cunhado dele. O Gabigol namora com a irmã do Neymar, e o Neymar vem fazendo lobby para que ele volte para o Santos. O Cruzeiro não quer ficar com o jogador,
porque ele paga um salário muito alto, são 2,5 milhões por mês, né, para um atleta que nem é titular. Bom, devido aos altos salários e também o Cruzeiro não vai querer liberar o jogador de graça, seria uma transação muito complexa para o Santos e arriscada também, principalmente porque ele não vem já há algumas temporadas apresentando um grande futebol. Vamos aos números do Gabigol na temporada de 2025. Bom, em 2025 ele jogou 48 partidas, 23 como titular, 48%, né, só como titular, média de minutos em campo de 50 minutos por partida, fez 13 gols, deu duas assistências, uma média de participação em gols de 0,3 gols por partida. Então, de fato, médias muito baixas, muito inferiores ao que ele tinha no Flamengo também, que não vem justificando o que o Cruzeiro tem de salário com ele. Bom, em resumo, eu não gostaria de contar com esses dois jogadores, principalmente pelo motivo financeiro do Santos. São jogadores que são caros e são dúvidas, principalmente o Gabigol, que tem um salário aí astronômico, fora da realidade do Santos, e que já rejeitou o Peixe em 2025. E era o ano que a gente precisava dar uma resposta, né? Depois de uma volta de uma Série B, precisava se reconstruir. Então, ali no momento que o Santos mais precisava dele, ele recusou. E era pelo que se ventilava na mídia, eram salários muito próximos do que ele tinha no Cruzeiro. Então, dado aí todo esse cenário, ele não conseguiu dar a volta por cima no Cruzeiro. Então, sou contra. E o Morelos, apesar de ser mais barato, também não teve boa passagem pelo Santos. O campeonato colombiano é um campeonato muito inferior ao brasileiro. Então, por mais que ele tenha tido um bom ano lá, dificilmente ele conseguiria manter esse desempenho aqui no Santos no campeonato mais competitivo. E você, gostaria desses jogadores do Santos? Comenta aí o que vocês acham. Já aproveita, dê o like, se inscreva no canal. E um abraço e até o próximo vídeo.